Os crimes militares em tempo de paz, descritos no Código Penal Militar, são o assunto das aulas do Saber Direito nesta semana. Os critérios de aplicação da lei, a caracterização dos crimes e como interpretar os atos. Você aprende no curso dado pelo professor especialista em Direito Militar, Leandro Antunes. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site tvjustiça.jus.br. Olá, você que está conosco no Saber Direito, esse programa atualmente relacionado com o direito militar. Eu venho para minha segunda aula e quero ver se você lembra da pergunta que eu te fiz. Quando um crime será crime militar? Pois bem, na primeira aula nós conversamos sobre as instituições militares para que você também pudesse situar nesta seara que para muitos é uma seara extremamente nova. Percebam vocês que muitos nem sabiam o que era soldado, o que era capitão, o que era major. Pois bem, agora você já sabe, não é verdade? E eu estou falando com você, estou tentando responder uma pergunta que é uma pergunta chave da nossa aula, do nosso curso que estamos aqui no Saber Direito. Afinal de contas, quando um crime será crime militar? Agora, na nossa aula de agora, vamos falar sobre a justiça militar. E aí, eu quero falar para você aí que está no curso de Direito, ou então já fez o seu curso de Direito, está fazendo uma pós-graduação, ou então está se preparando para os concursos públicos, em geral, na qual exige o conhecimento jurídico, noções de determinados ramos do direito, você vai perceber que lá, quando você estuda no direito constitucional, para fins didáticos, para fins pedagógicos, você estuda um pouco sobre a justiça em si. E a justiça, para fins pedagógicos, você vai ver que essa justiça se divide em justiça comum e justiça especial. Professor, o que é isso? O que é justiça comum e o que é justiça especial? Pois bem, para fins didáticos, a justiça comum é aquela na qual temos em qualquer localidade do Brasil. Tanto nos seus municípios, nas suas cidades pequenas, tem lá uma comarca, tem lá a sua vara, na qual, muitas das vezes, no fórum da cidade, um juiz de direito julgam as causas cíveis e as causas criminais. Vejam que essas causas cíveis e essas causas criminais são causas comuns que acontecem em todo o dia a dia. Como assim, professor? Digo para você quais as causas, para que você tenha uma noção. Por exemplo, separação, furto de galinha, questões relacionadas com pensão, inventário, isso vai acontecer cotidianamente. Essas são a justiça comum. Justiça que acontece quase que frequentemente em todas as cidades do Brasil. Pois bem, essa é a justiça comum. E o que é a justiça especial que no direito constitucional a gente estuda quando vai falar sobre o Poder Judiciário? Pois bem, a justiça especializada ou justiça especial, especializada, ou também chamada de justiça extraordinária, é aquilo que não é comum. E a sua característica básica é que elas são o que? Julgam matérias exclusivas e específicas. Como assim exclusivas? Só julgam determinada matéria. E específica? Elas julgam somente um assunto. Pois bem, hoje no Brasil, nós temos três justiças tidas como justiças especiais ou especializadas, que é a justiça eleitoral, que julga os feitos, os processos relacionados com as eleições. Vejam
que a situação não ocorre diariamente, como ocorre, por exemplo, na questão do inventário, de uma separação. Exemplo, boca de urna, agora a lei da ficha limpa, questão de inelegibilidade, tudo isso é relacionado com a justiça eleitoral. Percebam que nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, eu tenho os tribunais regionais eleitorais e tenho as varas eleitorais. Algo específico. Qual a especificidade? Qual é a matéria específica? Questões relacionadas com eleição. Código eleitoral. Legislação eleitoral. Vejam que são matérias diferentes do que, por exemplo, o Código Penal, do que o Código Civil. Ok? Então, a primeira justiça especializada tida atualmente no Brasil é a Justiça Eleitoral. Qual a outra, professor? É tida também a Justiça do Trabalho. Relaciona-se com o contrato de trabalho. Essa justiça, você vai ver que a maioria estão normatizadas na CLT, Consolidações das Leis Trabalhistas. E aí você vai ver se a pessoa tem hora extra, se não tem, com justa causa, sem justa causa, 13º, questão de assinatura da carteira do trabalho, insalubridade, tudo isso relacionado com a justiça do trabalho. E aí você vai ver, eu tenho o Tribunal Superior do Trabalho, tenho os TRTs, que são os Tribunais Regionais do Trabalho, e tem as varas trabalhistas. Essas aí são específicas nas matérias trabalhistas. Atentos que nós temos também um Tribunal Superior, ou TST. Então eu tenho a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho. Mas agora é o que vale. Agora é o que vale que você não pode deixar de saber. Afinal de contas, ela é o cerne e é o importante da gente. Dentre as justiças especializadas, eu também tenho a Justiça Militar. Vejam, a Justiça Militar. Justiça Militar, qual é a matéria específica e exclusiva da Justiça Militar? Julgar os crimes militares. Enquanto na Justiça Eleitoral, é o Código Eleitoral, a Justiça Trabalhista tem questões relacionadas com a CLT, na Justiça Militar nós utilizamos dois códigos. O Código Penal Militar, Decreto-Lei 1001 de 69, e tem o Código de Processo Penal Militar, o Decreto-Lei 1002 de 69. Essas duas normas, uma norma material e a outra norma adjetiva, né? Vamos colocar assim, uma eu tenho a questão processual e outra eu tenho a norma material, na qual nos dão alicerce para essa justiça. Eu tenho também o Superior Tribunal Militar, tenho as auditorias militares. Percebam que há aqui já de imediato uma grande diferença em relação às outras justiças especiais. Enquanto eu tenho na Justiça Eleitoral, TSE, TRS e varas eleitorais, e na Justiça do Trabalho, TST, TRTs e varas trabalhistas, na Justiça Militar, eu apenas tenho o Superior Tribunal Militar e as auditorias militares. Ou a segunda instância não são compostas pelos tribunais regionais militares. Atentos a isso e vamos falar um pouco sobre isso nessa aula de hoje. Mas já faço essa diferença. Então, para que possamos já recapitular esse início da aula, para que possamos estar bem assim, vamos passo a passo nessa aula, nunca perdendo um foco, nunca perdendo a visão na qual estamos respondendo a pergunta: quando um crime será crime militar? Peço para que venha a pergunta para que a gente possa sedimentar esse conhecimento inicial. Quais as justiças consideradas especializadas atualmente no Brasil? As justiças tidas como especiais. Hoje, no Brasil, de acordo com a doutrina majoritária, é Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. Beleza? Sedimentado
e respondido exaustivamente o conteúdo da primeira pergunta, vamos adiante, vamos para frente, afinal de contas temos muito trabalho a fazer e fazer a diferenciação entre a diferenciação e especificar mais essa justiça que é tida como justiça especializada, e por isso muita gente não estuda, hein? Diga-se de passagem. Muitos que estão nos assistindo agora, talvez não tenham conhecimento, já ouviram falar, mas en passant, nunca se ativeram a estudar mesmo a questão da justiça militar. Vamos lá, então? Eu queria já aqui, e já menciono aqui, eu quero fazer um pouco sobre... Vou falar um pouco sobre o que está previsto na Constituição Federal da Justiça Militar e aí vou dissecar mais o conhecimento acerca delas. Vamos lá, você vai ver que no artigo 124 da Constituição Federal, lá está assim, ó, importante você ver comigo, olha lá, ó. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Artigo 124 da Constituição Federal. Vou até repetir para que você não fique com dúvida e possa se ligar mais acerca desse dispositivo que é muito importante nessa aula. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Vejam só, olha só, a Justiça Militar compete julgar os crimes militares definidos em lei. Olha para cá, e aí eu faço um parêntese muito importante. Se a Justiça Militar julga crimes militares definidos em lei, automaticamente aquela justiça, tida como justiça comum, vão julgar, a contrário senso, crimes comuns. Então vejam aqui na nossa aula. Justiça Militar julga crime militar. Justiça comum julga crime comum. Beleza? Importante você ter essa noção para que a gente possa começar a dividir as justiças militares. Justiça militar, crime militar. Justiça comum julga crime comum. Professor, pode acontecer de uma justiça militar julgar crime comum? Não. E uma justiça comum julgar crime militar? Ou seja, no Código de Processo Penal comum, lá tem relacionado a conexão e continência e conexão de crimes. Ou seja, a reunião de processos num só julgamento, em um só juiz. Isso vai acontecer de um crime comum, de um crime militar? Ou seja, vai existir o Instituto da Conexão e da Continência? Não. Lá no Código de Processo Penal está falando o seguinte: não haverá conexão ou continência quando se tratar de crime militar e crime comum. Então, crime comum vai ser julgado pela justiça comum. Crime militar vai ser julgado pela justiça militar. Não haverá a junção de processo. Atentos a isso, tá bom? Pois bem, a justiça militar, então, e aí é importante, a justiça militar, ela se divide em dois grandes grupos. Eu tenho a justiça militar da União, alguns chamam essa justiça militar da União também como justiça militar federal. Eu gosto de utilizar como justiça militar da União, é mais correto.